Agora 8h37, vamos voltar a falar do G20. A Argentina voltou atrás e decidiu aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que tem o objetivo de acelerar o processo rumo à erradicação da miséria. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, a quem agradeço a participação. Professor, bem-vindo, bom dia. Como vai, Lívia? Um abraço a você, ao Colombo e aos assinantes da Jovem Pan. A gente pôde acompanhar que essa aliança global contra a fome e a pobreza, ela não vai ser um órgão diretamente ligado ao G20, mas vai funcionar talvez de forma paralela. Queria entender melhor como vai funcionar esse órgão, se recursos terão de ser disponibilizados para ajudar essas nações mais pobres. Olha, Lívia, parece que essa organização, esse novo centro de entrada de recursos e saídas para você poder combater a miséria e a fome no sistema internacional, em todas as sociedades onde persiste a desigualdade, e principalmente a insegurança alimentar, vai ser organizada pela FAO, que é a agência que trata de alimentação, estoque de alimentos, distribuição de alimentos pelo mundo, né, para todos os continentes. E com apoio os governos verificando o recebimento desses recursos, que podem vir, por exemplo, de bancos como o Banco Mundial, como o BID, como o Exim Bank, quer dizer, e também do orçamento dos próprios países que queiram contribuir. Mas será, a informação que eu tenho, Lívia, é que será centralizado na FAO, e eu achei que é o correto, porque essa é uma agência das Nações Unidas que trata de distribuição, realocação de alimentos, basicamente que trata de segurança alimentar no sistema internacional. Professor, eu queria ouvi-lo sobre o pragmatismo na relação Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Na hora das fotos, dos cumprimentos, muita cara feia, meme replicado na internet pelo próprio presidente Javier Milei sobre a face sisuda quando ele se encontra pela primeira vez com o Lula, né, como presidente da Argentina. Mas, no final das contas, houve acordo entre Brasil e Argentina. O Brasil vai comprar gás da Argentina porque precisa de mais gás para além daquele que importa da Bolívia. A Argentina foi dobrada do ponto de vista diplomático e aceitou assinar um documento com a inclusão de taxação de super ricos, de igualdade de gênero. Então, inimigos, negócios à parte, né, professor? Eu não chamaria de inimigos. Brasil e Argentina sempre foram adversários na América do Sul, sempre disputaram uma posição de liderança, mas o Brasil há muito tempo é o líder em conteste, principalmente pelo seu tamanho econômico, da América do Sul. É importante que o assinante da Jovem Pan lembre ou saiba que em 1975, na construção de Itaipu, a Argentina era contra a construção e houve quase uma hipótese de guerra entre Brasil e Argentina, né? Porque o Brasil, o governo militar de Geisel, não pensava na ideia de deixar de construir Itaipu junto com o Paraguai. Ele construiu, mesmo contrariamente aos interesses da Argentina, que tinha muito receio de que mais comportas abertas, se a usina abrisse mais comportas, isso podia até inundar as cidades ao norte do território argentino. Então houve quase uma hipótese de guerra. Isso é muito conhecido nos estudos, na área de estudos estratégicos, né? Era uma das hipóteses de guerra daquele momento. A outra era contra a União Soviética, por uma possível invasão comunista, a outra era contra o elemento subversivo interno, que era contra o regime, e a outra, por incrível que pareça, era contra os Estados Unidos. Quer dizer, no cenário de hipótese de guerra, até os Estados Unidos entravam no foco do regime militar brasileiro. Mas isso fica para uma outra entrevista. Mas a Argentina realmente sempre foi uma competidora, adversária, e em alguns momentos até com uma posição muito, muito confrontatória aos interesses brasileiros, né? E sempre foi assim. Com o Mercosul, isso se aplanou um pouco e surgiu uma maior interdependência econômica entre o Brasil e a Argentina. Eles compram muitos produtos nossos, nós também compramos produtos argentinos. Com o avanço do Mercosul, há questões sempre sobre a tarifa externa comum da Argentina e do Brasil, mas isso vai ser discutido do ponto de vista diplomático. O que está acontecendo também atualmente, Colombo, que eu acho que mostra mais essa posição de adversários, é que a Argentina se posicionou agora rapidamente favorável ao grupo de Trump. E o grupo de Trump representa hoje no mundo os Estados Unidos com uma agenda específica, nacionalista,
com um discurso muito próximo ao desenvolvimento norte-americano, né, internamente. E isso a Argentina apoia, também eles têm uma agenda liberal do ponto de vista econômico muito próxima, e esse grupo vai se contrapor a um outro grupo, que é o grupo formado por China, Rússia e países aliados. O Brasil vai ter que saber ficar equidistante, na minha opinião, desses dois grupos, porque o Brasil será sempre um fornecedor importante de energia alternativa, de alimentos. Então, o Brasil tem um papel a cumprir, vai receber sempre imigrantes, o Brasil tem recebido imigrantes. O Brasil vai ter um papel nesse sistema internacional que tende mais ao conflito do que à cooperação. O Brasil vai ter um papel bem de tentar ajudar a estabilizar o sistema. Então, é importante que o Brasil fique aqui distante com relação a esses grupos. Mas a Argentina já optou pelo grupo muito ligado, principalmente a Washington, que vai determinar as relações internacionais dos próximos 4 anos. Agora, professor, em relação a essa declaração final que nós já mencionamos aqui durante a entrevista, para além da Aliança Global, Javier Milei fez duras críticas a vários pontos desse documento, mas no fim das contas assinou o documento, não bloqueou a publicação do mesmo. Eu queria entender o que isso significa. Isso enfraquece essa mobilização do G20? E mais, quais são, diante disso, então, os efeitos práticos desse documento? O G20, Lívia, é um bloco consultivo que reúne as 20 principais economias do mundo. Ele sempre tem esse papel, por enquanto, né? Ele até pode ganhar uma complexidade nos próximos anos e se transformar em algo mais operativo, né? Mas ele tem muito esse caráter consultivo. E uma das propostas, principalmente essa encabeçada pelo Brasil, é a questão ligada à desigualdade, ao combate à fome nas muitas sociedades que formam o sistema internacional, né? E o governo Lula tem encampado muito isso, porque o Lula, da mesma forma que no seu primeiro mandato enfocou muito a questão do combate à fome, a questão do Bolsa Família, ele meio que quer construir essa ideia, deixar um legado de uma Bolsa Família internacional, né? E está trabalhando nisso junto com a sua diplomacia e com os outros países que o apoiam. A Argentina, por uma questão ideológica, ela quis reafirmar que o combate à fome só vai poder ocorrer dentro de um sistema e de uma lógica capitalista. A Argentina colocou alguns detalhes no documento para mostrar uma posição ideológica de Milei que é muito centrada nessa questão de defesa do capitalismo. Mas eu tenho a impressão que, por exemplo, a China, nos últimos anos, combateu muito a fome no território chinês. Foi um dos maiores, talvez o maior programa de combate à fome. E a China é um governo que tem um perfil autoritário, muito centralizador, de partido único. Então, essa questão de combate à fome é uma questão de política pública. Como eu disse, se ela for administrada e gestada a partir da FAO, que eu acho que é uma entidade, uma agência da ONU que tem experiência nisso, talvez ela tenha alguma eficiência. Mas é muito difícil você criar uma política pública no nível internacional. Geralmente as políticas públicas têm que ser tocadas a partir dos países, como fez a China, né, nesse grande programa de redistribuição de alimentos na China. Agora, o Milei tem se posicionado muito para... Como Trump não veio ao evento, eu acho que Milei se sentiu meio que numa posição de representar esta agenda dos países hoje que se aproximam muito dos Estados Unidos, principalmente que se aproximam da agenda de Donald Trump. Professora, Deise Ciocari tem uma pergunta para o senhor também. Deise. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Professor, eu queria fazer uma pergunta mais relacionada a essas disputas ideológicas entre Argentina e Brasil, né? A gente tem falado tanto sobre isso, eu queria saber se isso fica no campo do discurso ou pode afetar pragmaticamente as relações entre Brasil e Argentina, inclusive numa possibilidade de negociação na transição energética ou até provocar uma instabilidade geopolítica na América Latina. Isso fica só no campo do discurso ou tem consequências mais eficazes? Deise, é importante a gente deixar esses conceitos bem colocados, né? A Argentina, sob o governo Milei, e antes mesmo do governo Milei assumir, é um país onde prevalece a democracia liberal e o capitalismo como sistema econômico, da mesma forma que o Brasil. Eu não compro essa ideia, né, ou essa ilação de que o Brasil estava numa tendência para um regime comunista ou socialista. Não. Esse conceito e essa ideia eu não compro. O que há no Brasil, diferentemente da Argentina de Milei,
que Milei está tentando desregulamentar a economia argentina, o que há no Brasil, no momento, no governo Lula, é uma agenda de maior intervencionismo estatal. Maior intervencionismo estatal não quer dizer comunismo ou um projeto socialista. Maior intervencionismo estatal é apenas, dentro da teoria econômica, aqueles que acreditam mais no que o grande economista John Maynard Keynes pensava. Keynes pensava na hora de crise você precisa ativar a economia a partir do Estado. No governo Bolsonaro aqui no Brasil, você tinha uma lógica econômica mais liberal, de desregulamentação da economia. Esses processos mudam de governo a governo. Talvez a gente não quisesse que mudasse tanto, mas eles mudam, porque cada governo eleito, democraticamente eleito, traz consigo uma agenda que o seu eleitorado apoiou, e essa agenda pode ser no campo econômico, no campo dos costumes, no campo das políticas sociais, ou às vezes em todos esses campos. É muito ruim quando há muita mudança. O Brasil é um país de muita lógica empreendedora, o Brasil é um país de muita iniciativa privada. A gente vê isso aí, por exemplo, no agronegócio, no setor da mineração, no setor de serviços, no setor de mídia, por exemplo, né? Então, o que a gente tem no Brasil, diferentemente da Argentina, é uma maior intervenção do Estado. E aí, por isso que tem uma discussão sobre política tributária, porque o Estado intervém muito a partir de política tributária, né? E a Argentina, cada vez mais sob o governo Milei, quer pensar um Estado menor e uma sociedade mais organizada a partir do desejo do indivíduo. Essa é uma discussão infinita na ciência política, né? Mais indivíduo ou mais estrutura. Tem alguns governos que se preocupam mais com a liberdade dos indivíduos. Tem outros governos que, por uma questão de serem países muito desiguais, como é o caso do Brasil e da Argentina, que sofrem com a desigualdade, tem governos que são mais pela estrutura. A estrutura seria a intervenção do Estado, mesmo que às vezes cerceie um pouco a liberdade do indivíduo no seu dia a dia. Mas essas lógicas não implicam necessariamente que nós estamos falando de comunismo, socialismo. Estamos falando de dois países capitalistas, mas que um tem o Estado como um agente estrutural fundamental e o outro quer uma maior liberdade do ponto de vista econômico. Essa discussão que a gente vê aqui na Jovem Pan todo dia, muito bem feita, por sinal, é uma discussão, me parece, infinita, mas interessante. Nós falamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, a quem agradeço as explicações, a participação. Professor, até a próxima. Bom dia. Eu que agradeço. Um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan.